E é sempre muito agradável falar sobre literatura, né? É sempre muito bom falar sobre o que foi escrito por alguém. E o que esse alguém pensou quando ele escreveu o que ele escreveu, né? Se a gente pensar especificamente em falar em livros, a gente precisaria se conectar um pouco com a história de quem escreveu aquele livro ou quem escreveu aquelas palavras e por que escreveu, né? E quando a gente pensa nos escritores de forma geral, a proposta deles é sempre estar trazendo alguma mensagem que interesse a eles, ou que eles sentiram por interesse, ou que eles sentiram que alguém se interessasse por aquele assunto. E como é que a gente se sente atraído por livros? Até porque depois a gente vai falar do porquê dos livros daqui, né? Como é que a gente se sente atraído por uma literatura? Porque ele tem normalmente a ver com o momento que a gente está passando. Ele tem sempre informações sobre alguma coisa que a gente está sentindo, ou alguma dica, ou algum alento, ou até não pensar em nada. Muitas vezes a gente lê romances ou histórias da vida cotidiana, até para que a gente possa não pensar em nada. Porque às vezes os problemas do livro são tão maiores do que os nossos, que é como se a gente se envolvesse com aquela história. Então, de alguma forma, gente, ler livros é entrar numa história de alguém. E os livros nos levam para outros lugares. As literaturas nos levam para lugares inimagináveis. É como se a gente estivesse vendo na frente da gente a descrição do que a pessoa tentou passar. Isso é fantástico para um processo de relaxamento, para um processo de conhecimento. Então, a literatura, no geral, ela sempre vai ter uma conotação do que a gente está buscando. Então, quando a gente busca um livro didático, de aprendizado, ele tem regras. A gente tem que escrever dentro de um determinado jeito para que isso esteja comprovado dentro de uma ciência específica e seja aceitado pela ciência ou pela sociedade mais científica ou mais formal de uma forma adequada. Quando a gente fala de livros, né, que sejam um pouco mais leves, são livros sem um comprometimento com uma escrita mais formal e mais determinada. São livros mais leves. Agora, quando a gente pensa na nossa literatura aqui, ela é extremamente voltada para quê? Para o aprendizado daquilo que a gente tem aqui. Agora, muitos dos autores hoje que têm psicografado, e aí falando dos livros que a gente tem aqui, que a gente lê, que a gente estuda com eles, nós temos muitos autores novos psicografando livros. E como é que essas pessoas, lendo um pouco a história desses autores, a gente vai perceber que eles já tinham algum envolvimento, desde criança, sobre a mediunidade, sobre sensibilidade, sobre a vontade. Tudo bem? Agora sim. Tá bem assim? Agora estamos ouvindo. Tá. Sobre essa sensibilidade que eles já tinham, sobre o fato deles terem a recorrência de informações e que poderiam ser colocadas no papel. Então, os autores novos que vêm surgindo agora, eles trazem uma outra linguagem. Se vocês tiverem, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler, além da codificação de Kardec, né, que é a nossa, vamos dizer, a nossa fonte de informação aqui sobre o cumprimento da forma como Cristo trouxe para nós isso, a gente também tem a parte do André Luiz, né, e também do Chico Xavier. Então, que tipo de informação que eles acabaram recebendo naquele momento? Eram linguagens mais difíceis, mais rebuscadas, uma linguagem que muitas vezes não precisa de um dicionário para ver o que ele quis dizer, como ele quis falar. Hoje a linguagem está muito mais simplificada. Tanto que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos versões mais antigas, que às vezes a gente precisa ficar muito tempo para poder entender o que aquelas parábolas querem dizer. A gente tem novas interpretações de autores também espíritas, e que estão trazendo para nós de uma forma muito mais simplificada. Então, dentro da codificação, o que aquela informação quer dizer. Então, são mais novas informações de autores que, de alguma forma, facilitaram a nossa vida. Porque a gente só ia conseguir ler do Nosso Lar, dos Mensageiros, quer dizer, é uma série de livros. Nossa, a gente precisava ficar muito tempo debruçado em cima da leitura para conseguir compreender o que aquele autor queria dizer. Depois que o Nosso Lar apareceu o filme, né, que foi parte deste livro, né, que foi psicografado e que acabou indo para o cinema, para a televisão, a gente começou a entender um pouco melhor o que isso quis dizer. E a partir disso vieram então literaturas mais leves. Então, grande parte dos livros espíritas hoje, eles vêm com partes do Evangelho,
com parte do Livro dos Espíritos e as explicações sobre muitas vezes o romance que foi trazido. Então, para nós sempre é muito mais fácil ler os romances quando eles têm uma história que tem a ver com a vida normal. Então são pessoas como a gente, que passam por histórias parecidas com as nossas e que a gente gosta muito do final feliz, né? Por que as pessoas em geral gostam muito de ver novelas, né? De assistir filmes? Porque o final é feliz e nos dá uma esperança de que toda a nossa vida termine de uma forma melhor em relação ao que a gente estava esperando naquele lugar, naquele filme, naquele livro, né? E quando a gente lê esses romances, a gente percebe muito que a gente consegue compreender o que o autor quis dizer na parte do encarnado, porque ele traz a visão do que o encarnado colocou como história e traz a visão do desencarnado. Então nos traz a sensação de que a gente consegue vivenciar os dois lados. Isso é muito importante na nossa literatura, porque como nós aqui temos que trabalhar com a fé raciocinada, né? Dentro do kardecismo, a nossa visão é o quê? A gente não aceita a fé obrigatória. Nós não vamos aqui acreditar porque falaram para nós que é assim. A gente vai acreditar porque nós vamos estudar, porque nós vamos compreender, nós vamos raciocinar sobre o que está sendo falado. Então, nada do que chega a nós, nas literaturas, dentro do kardecismo, elas são simplesmente colocadas para que a gente acredite e pronto. Elas são colocadas para que a gente pense a respeito e se convença ou não. É um direito de cada um entender que aquilo está sendo bom ou não para nós. Então, na medida em que elas são colocadas para que a gente possa pensar a respeito, essas psicografias hoje elas vêm dessa forma. Elas vêm com parte dos livros, né, da codificação e parte do que faz com que a nossa história esteja envolvida ali. Então, nós temos hoje muitos romances muito interessantes. Claro que durante muito tempo tivemos romances que eram muito fantasiosos, né? Eram romances que eram psicografados sem uma base dentro do Evangelho e que também, tudo bem, eram romances que existiam. Hoje a gente tem assim uma crítica muito maior sobre isso, uma preocupação muito maior com a própria leitura e a gente tem parece que tem uma regulamentação sobre isso. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque naturalmente ler um livro é se interessar pelo assunto. Então, muitas vezes a gente pega qualquer, não só né, daqui da doutrina, mas que a gente pega um livro e a gente fala assim, nossa, não gostei nada do que me indicaram, as pessoas adoraram, foi best-seller, adorei na sociedade, mas quando eu vou ler, ele não tem nada a ver comigo, porque não chegou o momento de eu ter aquele aprendizado. Então, muito importante uma literatura, e que pena que hoje não tem mais essas livrarias que a gente pega o livro e senta e lê um pouco para ver se ele serve para nós, porque o que está escrito ali, ele vai estar muito relacionado ao nosso, como eu falei, ao nosso momento. Ao momento do que está ali e que traz para nós aquela informação. Muitas vezes a gente lê um livro uma vez, ele fez algum sentido, a gente esquece ou não esquece, guarda o aprendizado, e a gente vai ler de novo, por algum acaso ele cai no ação, a gente fala, nossa, eu nem me lembro de ter lido esse livro, porque o que a gente leu não era dentro da nossa maturidade. Então, compreender também que muitas vezes os livros precisam ser relidos. Eu não digo os livros didáticos, né? Porque livros didáticos são livros de consulta. Mas aqui para nós os livros são de consulta. Porque o que a gente faz aqui é uma prática, né, nosso aqui dentro da casa mesmo. Eu preciso de uma sugestão de vida. Eu preciso de um alento. Eu preciso ouvir uma boa palavra. Eu pego um dos livros e abro. Aonde cai, gente, é exatamente o ensinamento que eu precisaria. Não é mágica. É aquilo que a gente atraiu de alguma forma, que o plano espiritual nos ajudou a encontrar, porque a gente se abriu para essa situação. Então, a literatura, gente, ela é muito importante. Eu sei que tem gente que não tem o hábito da leitura, que não gosta, que acha chato, que não aguenta ficar lendo, que não gosta de perder tempo com isso, porque para algumas pessoas não se sente fazendo alguma coisa. Mas ler livros, gente, é a principal terapia de autoconhecimento e de trazer novas informações para nós. O livro nos leva muito além do que a gente espera, né? E voltando um pouco para as nossas literaturas aqui, a gente vai perceber que muitas das informações a gente precisa questionar. Às vezes o autor traz informações, aqui mesmo, às vezes nós fazemos leituras conjuntas e a gente questiona o que aquele autor colocou. Porque, de novo, nós trabalhamos dentro da fé raciocinada. A gente trabalha dentro de todo o aprendizado que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Então, muitas vezes, quando
o jovem vem aqui na casa ou começa a conhecer um pouco dentro da evangelização infantil, por exemplo, tem um livrinho muito bacana da Vera Lúcia Marizek, que é o Violetas na Janela. Não sei aqui se alguém já leu, se não. Ele é um livrinho que não se perde nunca no tempo, porque ele traz informações básicas da doutrina. Ele não assusta, porque muitas vezes a gente lê livros que assustam um pouco. As coisas que fala ali, que você fala, nossa, eu li umas coisas, não vou nem continuar a leitura. Mas tem livros que trazem conhecimento de uma forma muito fluida, né? Muito bonita, muito tranquila, em que a gente começa a pensar, nossa, se realmente for assim, por que não? Por exemplo, eu aprendi a mandar flores para minha mãe desencarnada a partir do livro dela, né? Porque a partir desse livro eu entendi que em vez da tristeza, eu poderia transmitir saudades e mandar flores para ela em forma de pensamento e de energia. Então os livros nos trazem essa situação de aprendizado muito importante. Então dessa autora em especial nós temos vários livros com muito aprendizado e com muita leveza. E porque eu sugiro para quem está começando agora a ler um pouco sobre a doutrina, sobre o espiritismo, sobre o que Kardec traz, nós temos vários livros muito leves que vão conquistar você a ter o hábito de ler. No Evangelho mesmo, a própria condição, no livro que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ao fazer o Evangelho no lar, que é uma prática que a gente se compromete a fazer semanalmente, no mesmo horário, para que a gente esteja sempre em conexão com o plano espiritual, aí ele sempre sugere que a gente comece com os livros da codificação, ou o livro dos Espíritos, ou dos Médiuns, ou o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente leia trechos pequenos se a gente for fazer em família. Por quê? Se a gente pega para ler trechos grandes, as pessoas ficam enfadadas, chateadas, aí ficam sem paciência. Ler pequenos trechos e discutir é ver por diversos olhares a mesma história. Então isso que é interessante num livro, numa discussão sobre livros, por exemplo, é que cada um leia o mesmo livro e depois se possa discutir o que sobrou de bom que aquele livro pode agregar para a família inteira, para o próprio núcleo familiar, né? Ou para o próprio núcleo de amigos. Então é assim, gente, as literaturas, elas são importantíssimas quando a gente se coloca com um senso crítico. O que eu quero dizer de senso crítico não é falar mal do livro, mas é compreender o que aquilo está dizendo do meu ponto de vista. Porque quando eu entendo o que está sendo falado ali, do meu jeito, e eu troco com pessoas, eu posso cruzar com outros pontos de vista e enobrecer todo mundo que está lendo junto. Então, livros de aprendizado, eles são interessantes assim. Então, quando a gente faz o Evangelho e a gente tem a oportunidade de pegar algum livro da codificação, de repente nem precisa ser esse. Ali é sugerido que a gente vá lendo um trechinho a cada Evangelho para a gente ir avançando. Eu particularmente gosto muito dos que são pequenininhos, assim, frases. Então tem o Sinal Verde, que é muito bom, Fonte Viva. Eles são livrinhos que têm mensagens curtas, onde a gente pode refletir junto a respeito. Porque eles foram colocados e psicografados no sentido de nos atrair para a doutrina, onde cada um daqueles raciocínios está totalmente adequado ao nosso momento. Então, gente, assim, pensar nesse mundo da literatura e ser apaixonado por literatura é se permitir também conhecer coisas novas, a se permitir novos horizontes. Quantas vezes a gente não lê o livro e depois sai o filme? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai comparar o livro com o filme. Aí você fala, nossa, esse filme não tem nada a ver com o que eu li no livro. Por quê? Porque eu imaginei na minha cabeça o que o autor falou de um outro jeito. Posso até ter conseguido entender o que o autor escreveu, mas na hora que a pessoa, que foi o diretor que colocou aquele filme, aquela peça em andamento, foi uma outra ideia que ele teve. E aí a gente começa a entender por que cada uma das questões foi colocada da forma que foi. Porque no meu momento eu entendi daquele jeito. No momento do diretor do filme, ele entendeu de um outro jeito. Então, gente, assim, por que eu estou colocando tudo isso? Porque eu convido vocês para a leitura. Eu convido vocês para o aprendizado. E muito especialmente aqui dentro do que a gente precisa estudar. É muito bacana hoje no movimento para os mais novinhos, né? Tem muita coisa atraente, de todo tipo de coisa. Então hoje eles têm uma atração por leitura, mas eles não gostam, eles preferem ficar no telefone, no computador, no tablet, fazendo outras coisas. Mas a coisa está tão avançada que também no tablet, no computador, no telefone a gente consegue ler. Então também tem isso. Também existem audiolivros. Então para muitas pessoas, principalmente os cegos,
que não, né, não tem a condição de enxergar, tem os livros ou em braille ou os audiolivros onde eles podem escutar. Mas tem pessoas que não conseguem ler, não conseguem prender a sua atenção no livro. E tem pessoas que preferem ouvir. E ouvir, elas conseguem, então, estar decodificando aquela história. Então, de todas as formas, sempre é o quê? É estar lendo livros de boa qualidade. O que é boa qualidade? Na hora que eu ler, eu vou saber. Porque aqui, claro, a gente pode dar um monte de indicação. Mas após a indicação, você fala, nossa, esse livro que você indicou é muito chato. Não vou conseguir passar da terceira página. Ok, muda o livro. Pegue algum que te interesse. O importante é ler. E sabe que uma coisa importante, gente? Tem muita gente aqui, e que eu conheço, que tem síndrome do pensamento acelerado. O que é esse negócio? Você vai dormir e a fofoqueira da cabeça não para de falar na sua cabeça. É como se você tivesse o tempo inteiro tentando resolver todos os seus problemas antes de dormir. E o livro, gente, ele tira a gente dessa fofoqueira. Tudo bem que ele vai fazer você pensar em outra coisa do livro, mas ele é uma excelente ferramenta de tirar a sua mente acelerada do seu dia a dia, desde que tenha uma história. Antigamente existiam, eu lembro isso com as minhas irmãs, eu era criança, as fotonovelas, né? Então se comprava na banca, tinha a novelinha de foto e depois tinha tipos de romances que as mulheres muito jovens, casadoras, liam os romances que estavam esperando o príncipe encantado, e isso encantava as pessoas para estar lendo. Hoje já não se lê mais isso. Hoje se lê coisas que são um pouco mais organizadas, porque os romances já perderam a função, esse tipo de romance já perdeu a função social. Então, os livros que nós temos, os autores que nós temos hoje, eles estão muito ligados a outras realidades, de uma forma geral. Então, hoje as Bienal de Livro, as exposições, os lugares que vendem livro, eles já propiciam públicos específicos. Por isso que eu falei para o jovem, tem muita atração hoje, tem muita coisa legal em termos de literatura. E mesmo dentro da nossa doutrina. Então, na última Bienal do Livro, tinha um estande enorme só de livro espírita. Então, o que tinha ali? Eu percebi que tinha muito autor novo, muita gente nova contando as mesmas coisas de um outro jeito. A codificação de um outro jeito. E com uma linguagem que atrai as pessoas de agora. Quando eu falo pessoas de agora, eu quero dizer o quê? O momento que a gente está vivendo. Pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas que às vezes estão em casa e que um livro ocuparia 100% do tempo, em vez de uma televisão que está aí meio detonada com um monte de coisa que a gente escuta, ou tantas coisas acontecendo, um livro traria muito mais tranquilidade, paz de espírito, né? Muitos livros que a gente vai lendo, eles são como uma prece, eles são como uma oração. É como se junto com aquele livro, o próprio desencarnado no livro, fazendo uma prece, leva a gente a fazer a prece. Olha que coisa interessante. Então, o livro, ele leva a gente para outro universo. E aí, o que a gente faz com isso, né, gente? A gente se propõe, em alguns momentos, a se forçar a isso. Porque parece que ele fala assim, não estou com vontade de ler, não estou com vontade de fazer nada, não estou com vontade de ver nada que me faça pensar em nada. Mas a nossa cabeça está tão ocupada com tanta coisa que a gente precisa se forçar um pouco. Em que sentido? De que a gente, se não é aquele livro, procure outro. Aqui em cima nós temos uma biblioteca enorme com muitos e muitos e muitos livros, de todos os tipos. De vez em quando eu pego algum aqui, que a hora que eu começo a ler, eu falo, não vou dar conta desse negócio, eu não quero ler isso aí porque está muito, muito quadradinho e minha cabeça está para outras coisas. E aí eu escolho o outro. Então a oportunidade de você escolher livros e olhar para ele e ele escolher você, porque também tem isso, né? Essa literatura te escolhe também, às vezes pelo título, às vezes na aba você vai ver, às vezes o autor que está ali falando da história dele. A história dos autores, gente, é muito interessante no olhar para o livro que você vai ler, porque ele vai contar um pouco da história dele e que vai remeter, claro, ao que está lá dentro do livro. Acho que todo mundo aqui em algum momento conheceu a Zília Gasparetto também, que tem uma literatura enorme, né? Durante muito tempo, nós, assim, compramos muitos livros dela, porque o jeito dela escrever era um jeito que atraía para aquele momento. Hoje as pessoas não estão mais comprando tantos livros dela. Hoje tem outros autores com uma linguagem tão romântica, ou tão romanceada, ou tão de aprendizado, que estão mais atraentes, porque são momentos que a gente vai lendo.
Então, depende do seu momento, olhar para aquele livro e saber que ele vai ter uma mensagem para você. Bom, de tudo isso, gente, para que serve? No mínimo para a gente ter, às vezes, um norte, para a gente ter uma direção sobre alguma coisa, para a gente saber o que acontece no mundo espiritual. Muitos de nós aqui ficamos nos perguntando, né, apesar de tudo que a gente escuta, de tudo que a gente conversa, das próprias, né, da própria codificação, a gente se pergunta como será do outro lado, né? Será que a gente vai desencarnar e a gente vai parar lá na nuvem e vai ficar tocando harpa? Será que a gente vai desencarnar e a gente já vai, que nem no nosso lar, né? O próprio médico, ele acabou tendo que aprender um monte de coisas antes de começar efetivamente a trabalhar no plano espiritual dentro da proposta de ajudar os outros. Será que a gente vai para o umbral? Será que a gente vai para onde? E quando a gente vai lendo os livros, né, os livros espíritas, a gente vai tendo um pouco do norte do que espera a gente, claro que se a gente está aprendendo para isso, né? E aí isso faz com que a gente comece a se ligar, gente, na nossa reforma íntima. Quando a gente vai lendo essas literaturas, efetivamente, principalmente aquelas que remetem para lugares, então hoje tem muito livro sobre suicídio, tem bastante informação sobre isso e depressão. Nós temos muitos suicídios sobre abortos, muitos livros, né, sobre abortos. Nós temos muitos livros que nos remetem a excelentes lugares. Temos muitos, eu acabei de ler um agora que tudo estava certo no livro, então eu falei, nossa, não vai acontecer nada de errado no livro. Fiquei esperando a parte que não ia dar certo em algum momento. Eu falei, nossa, de alguma forma também em algum momento tudo pode dar certo, dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. Porque a gente vai lendo o livro e tudo que acontece, sempre tem um monte de coisa que a gente fez de errado, que agora a gente está tendo que pagar, e que agora tem um monte de obsessor. Enfim, a gente vai lendo um monte de história que a gente fala assim, nossa, quando que eu vou? Será que eu vou atravessar por tudo isso? E aí acaba caindo um livro que assim, tudo está certo, na desencarnação, na reencarnação, no período, no começo, no final. Então assim, também fala assim, nossa, que bom, também de vez em quando dá tudo certo. Então olha como a gente vai viajando, né? Como a gente vai saindo da nossa vida real, das nossas histórias e buscando novas informações. Então assim, a minha sugestão sempre, gente, é procure leituras. Aqui, de vez em quando, a gente tem, né, os folhetinhos que o pessoal acaba distribuindo para a gente, que cai como uma luva. Eles são pedaços de livros. São livros que existem e que são tirados pedacinhos e colocadas aquela parte para a gente pensar. Então, eu acho que uma prática terapêutica muito interessante é que a gente comece a se libertar um pouco dessa questão de que livro é uma coisa chata, que livro eu tenho que ler ele inteirinho. A gente tem exemplos, por exemplo, eu sou mais metódica, eu não gosto de ler o final do livro. Tem gente que não aguenta e vai ver no final do livro antes de ler toda a história. E tem gente que chega no meio, ficou tão chato que a pessoa fala, não vou terminar de ler. E aí eu tenho, a minha filha, por exemplo, ela lê livro de 800 páginas, mas ela lê todo, tá horrível. Por que você está lendo? Porque eu quero saber como vai acabar. Então assim, gente, é só para mostrar para vocês as diversas formas que a gente tem de entender o quanto a literatura e quanto as falas das pessoas nos encantam, o quanto é importante a gente se abrir para essa prática, porque eu sei que tem muita gente que odeia livro, assim, que não gosta nem de chegar perto, e está tudo bem, é uma prática de cada um, é um hábito de cada um, mas eu ainda tenho a esperança de convencer as pessoas a lerem. Assim, meus netos, toda vez que eu tenho que dar presente, é sempre livro. Eles nem gostam muito disso, mas sempre dou livro. Desde os pequenininhos até os mais velhos. Sempre alguma coisa nesse sentido para que eles tenham como se apropriar. Porque hoje os jovens mesmo, eles têm o telefone e eles nem aprendem a ler e escrever direito. Porque o telefone corrige, o que tem no telefone, ele só pega um enxerto, um pedacinho do que ele precisa e ele lê aquilo. Aí ele aumenta, já cansou, já muda para outra página. E o livro, ele doutrina a gente. O livro, ele obriga a gente a não dobrar, né? Fazer aquela dobrinha assim para dizer, eu estou aqui. Nossa, para quem gosta de livro, aquilo é um crime, dobrar a abinha, né? Ou então, não usar um marcador. Tem pessoas que leem livro escrevendo nele, que também é super bacana, porque é onde você guarda o aprendizado ali, né? Tem gente que usa marcador, tem gente que põe aqueles papeizinhos adesivos para marcar a página que foi interessante. Então, isso tudo, gente, para dizer para vocês o quanto é
importante a gente se entregar para esse momento, dentre tantas coisas que a gente tem de atrativas nesse mundo que a gente está vivendo, como é interessante a gente buscar essa forma que é mais antiga, acho que é a humanidade, porque a gente tem os hieróglifos, né, que existem na linguagem desde que os egípcios, né, inventaram lá, os gregos inventaram a escrita, e que a gente comece então a transmitir informações. Então, antigamente, a transmissão de orientações era feita por parte oral. Então, tem muitas histórias orais hoje que estão em livros, mas que nunca tem a mesma conotação do que alguém contando uma história. Não tem uma coisa mais gostosa do que uma vovó contar uma história de um jeito assim super dramático para, né, as crianças entenderem. E tem muitos contadores de histórias que são pessoas bárbaras, que você escuta a pessoa falar e você está vivenciando o que ela está lendo no livro e está lá representando para você. Então, o que é isso? Tudo isso são universos, como se fossem universos paralelos, né? E essa fantasia, gente, que traz essa possibilidade da gente olhar para esse outro lugar, é como se fosse um outro retrato da vida, um outro mundo, vamos colocar assim. Então, a minha sugestão para hoje, falando tanto sobre literatura, é que vocês comecem, se é que já não fazem, acho que quase todo mundo em algum momento já pegou livros aí para ler, que vocês comecem a olhar um pouco para o livro como se ele fosse uma terapia, uma forma de ter opiniões, uma nova luz, um outro jeito de olhar para as coisas. E sempre entendendo que cada vez que você lê o mesmo livro, dependendo do seu momento, ele vai te trazer informações diferentes sobre o momento que você está vivendo. Então, a codificação hoje que a gente lê, né? A gente pode ter lido várias vezes, mas cada vez que a gente lê, né, dentro das parábolas de Jesus, cada vez que a gente vai fazer o evangelho, que a gente faz aquela literatura daquele trecho, parece que eles nos remetem a um outro momento. E é esse que eu acho que é um grande aprendizado. Então, pensar sobre isso é aprender até a fazer uma oração, gente. Aprender, às vezes, a fazer uma prece que a gente talvez nem saiba como conversar com Deus e com Jesus, né? Se bem que a gente sempre sugere assim, fala do seu coração e do seu jeito, que sempre vai estar chegando onde tem que chegar. Mas, às vezes, a gente está tão perdido com as nossas mágoas, com as nossas questões, que a gente não consegue nem se lembrar da oração. Se você pega o livro e você segue, então, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem prece para tudo. Tem oração para tudo quanto é coisa que vocês precisarem, na hora do sufoco, na hora que não lembra. Eu, por exemplo, tenho uma prece de cartas dentro da minha bolsa. Eu tenho um papelzinho, porque eu não lembro de cabeça. Quando eu preciso, tá a literatura lá para mim, né? E quando eu vou ler, quando eu preciso, às vezes, alguém que desencarnou, alguém que a gente não sabe o que fazer, ou particularmente eu não sei o que fazer, eu vou lá, procuro a prece, porque tem nomes, cada uma tem para alguma coisa específica, e ela te direciona. Ah, mas eu sou obrigada a fazer daquele jeito? Não, é só um caminho, é só um jeito de olhar e só um jeito de fazer que propicia a gente a conseguir aprender mais sobre as coisas que a gente quer aprender. Então, aprender sobre essas literaturas dentro da nossa doutrina faz com que a gente fique mais preparado para entender as coisas que chegam para a gente. Às vezes a gente recebe informações, às vezes situações que a gente está passando, e a gente vai lá e tem uma sugestão interessante do porquê que aquilo pode estar acontecendo. A gente pode buscar, inclusive nos livros dos médiuns e do espírito, tudo é por pergunta. Então, todas as perguntas que estão lá, pode ser alguma que você esteja querendo se fazer e não sabe nem para quem perguntar. Vai lá no livro, ele tem a pergunta e tem a resposta segundo o que a gente tem aqui. E aí você vai fazer o quê? Você vai pensar sobre isso. Aí você pode ler e falar, bom, eu não acho que seja isso. Ou você pode dizer, puxa, era isso que eu precisava ouvir. Então, livros são seres de energia perto da gente, são seres vivos de alguma forma, na qual a gente dá vida a eles de acordo com a nossa possibilidade. Então, vocês estão falando como uma apaixonada por livros de todas as espécies, de qualquer forma, mas também muito livros espíritas e qualquer tipo de livro também. Mas eu sugiro que vocês deem uma olhada na biblioteca, e antes de comprar qualquer um, dê uma folhada, veja ali no sumário, e vocês vão ver, nossa, esse assunto me interessa ou não. E aí vocês vão perceber como o universo se amplia. E na hora do Evangelho, pega um livro, leia, discuta com as pessoas, e tenha sempre um livro perto de você. Hoje tem livrinhos pequenos de bolso, que são sugestões, né, de prece, de bem-estar, para que a gente possa, muitas vezes,
ter um acolhimento numa hora de sufoco, numa hora de pelo amor de Deus, me dá uma resposta. E ali a gente tem, enfim, sugestões de viver melhor. Então é isso, gente. No Evangelho do Lar utilizem. Para a reforma íntima, pensem nisso, sempre tem respostas. E vocês vão ver que o pensamento acelerado diminui um pouco e a gente cria, então, mais equilíbrio na nossa vida. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, uma boa cromoterapia e bom restinho de semana. Depois de incentivo à literatura, de poder ler, nos harmonizando interiormente, mentalizando a figura morada do nosso Mestre Jesus, mentalizando o nosso planeta, se possível em cada um dos seus cantos, o planeta redondo com os cantos. Nós, com um pensamento elevado a Deus e a Jesus, rogamos, Mestre, para que possamos, através da nossa doação de energia nesse momento, contribuir com a harmonia do nosso planeta na medida do possível. Que se faça a luz em cada local, Senhor, onde haja conflito. Em cada canto do nosso planeta escola, do nosso planeta aprendizado, possa se fazer a luz naqueles que ainda por egoísmo, por orgulho, Senhor, se desarem. Que aqueles locais, Senhor, que foram destruídos, possam ser reconstruídos com o alicerce do amor, da fraternidade. Que os nossos irmãos ali, Senhor, que tanto sofrem com esse momento, possam ser acalmados, possam ser amparados, e que aqueles que, por conta desse conflito, retornaram ao plano espiritual, igualmente possam ser recebidos pelos seus entes queridos que os precederam, tornando assim, Senhor, a luz da esperança viva, para que eles continuem a sua jornada agora na outra dimensão. Pelos nossos irmãos, Senhor, que se encontram ao relento, sem um local para abrigo, muitos sem agasalhos, e eles possam, Senhor, através dessa experiência, elevarem em seu espírito na condição moral, na condição intelectual, porque nós sabemos, Senhor, que cada um de nós, espíritos imortais, temos uma história de milênios, e que nada é ao acaso. Portanto, Senhor, vibramos com muito amor, para que eles possam superar o momento da experiência. Aos nossos irmãozinhos que se encontram nos orfanatos, que eles possam ali, Senhor, receber o amparo que necessitam do plano espiritual e que possam, se for do seu merecimento, serem participantes de uma família nova, que os possam conduzir ao caminho reto, ao caminho do Evangelho, ao caminho da integridade, do moral, para que eles possam crescer, Senhor, como criaturas humanas, na melhor condição de elevação espiritual. Aos nossos irmãos que se encontram nas casas de repouso, nas casas de idosos, que eles possam ali, Senhor, formar a família que tanto almejam e tanto necessitam, para que nesse ambiente que se faz familiar, possam viver os seus momentos ainda nessa jornada terrena. Aqueles nossos irmãos que se encontram em leitos de hospitais,
com enfermidades menos graves, mais graves, que possam, Senhor, ser amparados pelos médicos do espaço, para que as suas almas, seus espíritos sejam confortados e possam compreender, Senhor, o momento da experiência. Vibramos por aqueles nossos irmãos que certamente estão no chat daqueles que nos assistem pela live, que eles igualmente possam receber, Senhor, todo o amparo, possam receber a sustentação que necessitam dentro do seu merecimento. Vibramos, Senhor, pelos nossos lares, cada um de nós valorizando o nosso lar, nossa casa, nossos parentes, que possamos, Senhor, trazer para dentro do nosso coração, do nosso espírito, a tolerância, a compreensão, a paciência, para que o convívio em família seja um convívio harmonioso, seja um convívio de muita paz, de muita alegria, e que tudo isso se esparja por dentro do nosso lar. Que cada um daqueles que nos assistem tenha lá a sua água, possa ser fluidificada, e por que não, Senhor, do nosso planeta, cuja maioria da sua superfície é água, que ela possa ser igualmente fluidificada, Senhor, para que esse banho de fluidificação energética positiva possa banhar todos os cantos do nosso planeta. E vibramos por fim, Senhor, por nós mesmos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Vibramos, Senhor, para que possamos ir conduzindo a nossa caminhada nessa jornada de forma firme, perseverante, superando cada um dos desafios que venham aparecer no nosso caminho, para que a gente possa, na sua superação, Senhor, como espíritos imortais também nos elevarmos ainda mais. E assim, Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos e podemos aprender um pouco mais do Teu Evangelho, e que nos traga também, Senhor, estímulo para que as leituras edificantes façam parte do nosso hábito diário, porque igualmente, como todas as vibrações e todas as nossas atitudes, as leituras edificantes também nos elevam em pensamento e em espírito. E assim, Mestre, mais uma vez agradecemos pela oportunidade e rogamos, Senhor, para que possamos ali na sala do passe recebermos as energias que tanto necessitamos. Que a Tua paz, Mestre, seja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu ia tentar decorar, ainda bem que veio a cola. Bom, os nossos recadinhos costumeiros. Na saída ali da sala do passe nós temos o bazar. As coisas que ali são vendidas, elas são revertidas para casa no auxílio à cesta básica daqueles que a casa assiste. As cestas básicas nós distribuímos todo último sábado do mês. Na nossa lousa ali tem aqueles mantimentos que são de maior necessidade nossa, aqueles que puderem contribuir, nós agradecemos. Nós temos aqui na casa o curso básico, que é uma visão geral da doutrina espírita. Vamos dizer assim, ele não tem um tempo, né? Ele tem, a qualquer momento você pode participar. Então, aqueles que tiverem interesse podem se inscrever e participar toda terça-feira desse curso básico. Ele traz uma base interessante sobre a doutrina espírita e certamente deve estimular para que haja leituras mais aprofundadas a respeito, né? Temos a entrevista de orientação toda quinta-feira. Aqueles que quiserem passar pela entrevista, até mesmo não só pela entrevista para a orientação do tratamento de cura, mas também, ou para o tratamento dos passes, mas também que quiser conversar ou tirar de alguma dúvida, às quintas-feiras provavelmente está aí à disposição. Tá? Nós temos no último sábado do mês o tratamento de cura. Esse sábado agora nós temos o outubro, novembro, é o penúltimo do ano. Então aqueles que estão fazendo o tratamento, venham, continuem, perseverem, prossigam, porque se faltar 2 tratamentos seguidos vai ter que refazer a consulta, né? E para poder reiniciar o tratamento. Tá bom? Falamos de livro espírita, então nós temos aqui em cima uma biblioteca vasta, vários livros, não só da parte da doutrina, mas livros que
olhem o lado científico da doutrina, o lado filosófico da doutrina. Então, aqueles que quiserem, tiverem interesse, peguem o livro está lá, dá o livro para vocês leem. Não deu tempo de ler, renova a locação, entre aspas, do livro, leve e termine, vale a pena. Né? A garrafa de água, aqueles que quiserem trazer, tragam. No momento da cromoterapia, a água será fluidificada. E no domingo, às 20 horas, nós temos a live. Né? Temos o nosso, como diz o Clóvis, o Dr. Sérgio, o nosso Evangelho híbrido às quartas-feiras, e aos domingos, às 20 horas, nós temos na live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Boa cromoterapia a todos, boa semana.